E aí, pessoal? Nessa aula, vamos fazer dois exercícios de ciclo de potência a gás. Um de ciclo Brayton e outro de ciclo Otto. Então, sem mais delongas, vamos lá. Para o primeiro caso, vamos tratar de uma turbina a gás, onde o ciclo em destaque tratado será o ciclo Brayton com eficiências isentrópicas no compressor e na turbina conhecidas. No enunciado, temos as eficiências de compressão e expansão, que nesse caso é o mesmo valor de 90%. O enunciado também nos dá a razão de pressão, que é um parâmetro importante desenvolvido nas nossas aulas de turbinas a gás, que relaciona diretamente as pressões máxima e mínima com a eficiência do ciclo, que nesse caso aqui é dado pelo valor 12. Por último, temos os valores das temperaturas máxima e mínima do ciclo, que, como estamos tratando de uma máquina térmica, está definindo as temperaturas dos reservatórios térmicos, considerando as hipóteses de temperatura física limitantes. Para esse caso, também iremos analisar, com base nas hipóteses padrão de ar frio, que simplifica consideravelmente a complexidade do problema, vamos ter que calcular o trabalho líquido, o calor rejeitado e a eficiência do ciclo com base nessas hipóteses. Vamos fazer também um plus nesse exercício e fazer o balanço de entropia para cada processo. Então, esse aqui vai ser o nosso ciclo Brayton analisado. Numeramos cada estado de acordo com a nossa conveniência. Para o processo 1, 2, como vemos aqui, temos a análise do compressor adiabático com eficiência isentrópica de 90%. Para fazer a análise desse processo, vamos pegar a temperatura do ponto 1 e a razão de pressão. Com isso, temos que avaliar o processo ideal primeiro, para depois analisar o processo real. Então, vamos lá. Então, temos a temperatura do ponto 1, que é 290 Kelvin. Temos a razão de pressão, que é dada pela relação de pressão máxima sobre pressão mínima. A pressão máxima no compressor é P2 e a pressão mínima P1. Aqui é dado por 12. O K, que é a razão de CP sobre CV, aqui para o ar é 1,4. Então, a gente consegue, com essa relação aqui que a gente obteve e descreveu anteriormente, obter a temperatura no ponto 2S, que seria no caso de processo ideal. Essa temperatura aqui, no ponto 2S, que seria no caso de uma compressão adiabática reversível, seria 589,84 Kelvin. O caso aqui, para descobrir a temperatura no ponto 2, que seria um pouco acima da temperatura 2S, vamos primeiro calcular o trabalho de compressão real, que, utilizando o balanço de energia, conseguimos que é a diferença das entalpias, utilizando as hipóteses padrão de ar frio. Podemos utilizar essa análise inicialmente, porém, nós temos simplesmente os dados ideais. Então, vamos utilizar essa relação aqui para esse caso, já que nós temos apenas os dados do ponto ideal aqui. Fazendo essas contas, nós obtemos o trabalho de compressão real, que é dado por 333,157 kJ por quilograma, que é o trabalho de compressão específico. A temperatura do ponto 2 aqui, utilizando essa relação aqui, vai ser o trabalho de compressão por CP mais T1. No final das contas, a gente consegue a temperatura do ponto 2, que é 623,157 Kelvin. A partir disso, temos a temperatura do ponto 2 ideal, real e o trabalho de compressão real. Vamos continuar os nossos cálculos para o processo 2 e 3, que é a transferência de calor que está substituindo a combustão no ciclo Brayton. Então, vamos lá, processo 2 e 3, no caso, se a gente aplicar o balanço de energia, nós temos que CP é T3 menos T2
Lembrando que os volumes de controle analisados têm uma entrada e uma saída, e lembrando também que a gente estava utilizando as hipóteses padrão de ar frio, então o calor específico aqui é constante. Então, nós temos conhecido o T3 e nós temos conhecido também o CP, que nesse caso aqui, estamos utilizando aproximadamente para o ar 1 kJ quilograma Kelvin. Então, esse cálculo aqui vai dar 776,84 kJ por quilograma. Temos também a adição de calor específico para esse processo. Vamos continuar a análise para o processo 3 e 4. Então, o processo 3 e 4, e vamos utilizar novamente a razão de pressão para avaliar a temperatura real no ponto 4, assim como a ideal para obter o trabalho de expansão na turbina. Então, nós temos a temperatura 3, que utilizamos anteriormente, que é 1400 Kelvin. Nós temos a razão de pressão, que é P máximo sobre P mínimo. Na turbina, P máximo é P3, ou seja, na entrada. E na saída é o P mínimo, então P4. Então, essa relação nós temos, que é igual a 12. Para obter T4S, temos que é T3, 1 sobre gama P, K menos 1 sobre K. Isso aqui vai dar 688,32 Kelvin. Então, pessoal, nós temos a temperatura do ponto ideal, nós temos que conseguir a temperatura do ponto real. Então, para isso, vamos calcular antes o trabalho da turbina, ou seja, o trabalho de expansão. Vamos aplicar o balanço de energia. Aplicando o balanço de energia, nós temos que vai ser a diferença de entalpia de entrada menos de saída, e podemos aplicar essa relação direta aqui. Como nós não temos o T4, vamos utilizar com base no trabalho ideal e utilizando a eficiência isentrópica da turbina. Pelos nossos cálculos, isso aqui vai dar 640,5 kJ por quilo. O T4, então, vai ser T3 menos o trabalho da turbina sobre CP. Utilizando, é claro, essa relação com essa aqui. Manipulando, a gente pode manipular essas relações de maneiras diferentes para obter o que a gente quer. Então, a temperatura no ponto 4 vai ser 759,5 Kelvin. Temos quase todos os dados agora. Falta o processo de 4 a 1. Para a configuração fechada de Brayton, ela representa a exaustão dos produtos de combustão, porém aqui, devido às hipóteses padrão de ar, substitui-se por uma troca de calor, ou seja, uma rejeição de calor que, nesse caso, é dado por um CP T4 menos T1. O valor final vai ser 469,5 kJ por quilo. Com isso, podemos finalmente analisar o trabalho líquido do ciclo, que é calculado pelo trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Em outras palavras, é claro, o trabalho líquido é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão, já que estamos lidando com uma máquina térmica. Então, 307,355 kJ por quilo. Então, assim sendo, temos a eficiência do ciclo, que é o trabalho líquido sobre Q-RAI. Podemos também utilizar essa forma aqui. Independente do que utilizar, tem que dar o mesmo valor, que no final nós temos 0,396, ou seja, 39,6% seria a eficiência do nosso ciclo. Podemos também, mesmo que o enunciado não tenha pedido, calcular o balanço de entropia para cada processo.
Para tal, iremos precisar das relações TdS ou funções de estado termodinâmico para relacionar as propriedades de temperatura, pressão, volume e entropia para o fluxo de trabalho de gás ideal. Então, as relações TdS, só lembrando aqui, nós temos TdS é igual a dH menos VdP, e nós temos também TdS du mais PDV. Aqui, no caso, podemos utilizar uma simplificação, né? Vamos utilizar isobárico. Se a gente for utilizar essa primeira aqui, vai ficar TdS é igual a Cp dt, utilizando, é claro, a hipótese das equações de gás ideal. Então, conhecendo o processo de 1 a 2 no compressor, como estamos considerando a análise de turbina e compressor adiabáticos, a geração de entropia nesses componentes serão em relação apenas à diferença de entropia. Para obter essa diferença de entropia entre os estados, vamos utilizar diretamente as relações TdS. Para o processo 1 e 2, podemos pegar pelo processo 2 e 3, e 2S e 3. E a diferença entre eles, utilizando como base que são processos isobáricos. E é mais simples de analisar pelas relações TdS, como a gente pode ver nessa relação aqui. Então, com isso, nós temos o seguinte, que para 1 a 2, o balanço de entropia, a gente pode analisar como SG de 1 a 2, que é igual à diferença de entropia, que vai ser aquela diferença do processo de 3 a 2S e 3 a 2, se a gente vê diretamente pelo gráfico. Podemos também utilizar diretamente a relação TdS aqui em cima, porém utilizando o processo, lembrando que o processo é isobárico e iremos ter que integrar utilizando as hipóteses padrão de ar frio. Então, 1 a 2 vai ser igual a 0,05494338 kJ por quilograma Kelvin. 2S. Já para o processo de 2 a 3, temos a adição de calor, sendo assim o balanço de entropia fica o seguinte, SG de 2 a 3, temos de S3 menos S2 menos QRAI TRAI. Em outras palavras, temos CP LN de 3, 2 menos QRAI T3. Isso aqui vai ser igual a 0,2545 kJ por quilograma Kelvin. Continuando o processo de 3 a 4, iremos fazer algo parecido com o processo de 1 a 2 no compressor, só que agora na turbina com base no processo isobárico de 4 a 1. Então, vamos aqui de SG de 3 a 4, vai ser S4 menos S3, que vai ser CPLN T4 menos T1, sobre T1, desculpa, CPLN T4S sobre T1. Isso aqui vai dar 0,09839 kJ por quilograma Kelvin. Por fim, podemos analisar o processo de 4 a 1 com o seguinte balanço de entropia no trocador de calor. SG de 4 a 1 é igual a S1 menos S4 mais QLOW TLOW. Isso aqui vai ser CP LN T1 sobre T4 mais QLOW TLOW. No final das contas, vamos ter o valor de 0,656.
kJ por quilograma Kelvin. Se a gente quiser a entropia gerada, a geração de entropia do ciclo, podemos somar todas as parcelas ou fazer a análise do ciclo inteiro. Então, a entropia, a geração de entropia do ciclo vai ser igual a QL TL menos QRAI TRAI. Esse valor vai ser igual a 1,064 kJ por quilograma Kelvin. Como podem ver, nos trocadores de calor temos as maiores gerações de entropia, o que já é naturalmente esperado. Vamos então seguir para o próximo exercício. Para o próximo exercício, temos um ciclo Otto, porém modificado, como podemos ver aqui. Em vez de dois processos adiabáticos de compressão e expansão, temos uma substituição do processo, só que por um politrópico com N igual a 1,3. Dessa forma, nesses dois processos, iremos ter tanto transferência de calor quanto trabalho de compressão e expansão, o que não teríamos anteriormente. A taxa de compressão é de 9 e algumas propriedades são dadas no enunciado, principalmente para o ponto 1, como podemos ver. Vamos calcular com base nisso. E vamos calcular também a transferência de calor na forma específica, os trabalhos na forma específica e a eficiência do ciclo. Então, vamos lá. O ciclo modificado de Otto seria, então, esse demonstrado no gráfico pressão versus volume específico. A taxa de compressão é dada pelo volume máximo e pelo volume mínimo. Então, vamos começar obtendo algumas propriedades a partir dos dados do enunciado, como, por exemplo, a temperatura do ponto 2 e a temperatura do ponto 4. Vamos obter isso da seguinte forma. Temos a temperatura do ponto 1, que é 300 Kelvin, e temos a ração de compressão, que é volume máximo sobre volume mínimo, que é igual a 9. Então, vamos pegar a relação de trabalho de processo politrópico para cada um dos processos que temos aqui, ou seja, de 1 a 2, de 3 a 4, para conseguir o restante das propriedades desconhecidas. Então, isso aqui nos leva a P1, P2, V2, V1, N. No caso, N é igual a 1,3, dado no exercício, ou seja, N é igual a 1,3, isso foi dado no exercício. E lembrando que a gente está lidando com gás ideal, então podemos usar a relação de gás ideal aqui, PV igual a RT. No caso, aqui a gente tem mais informações sobre a temperatura, então podemos relacionar a temperatura com volume. Então, vamos modificar essa relação aqui para relacionar a temperatura com o volume. Então, RT1, V1, V2, RT2, V2, V1. Então, corta. Então, no final das contas, temos T1, T2 é igual a V2 menos 1, V2N, V1 menos 1, V1N. No final das contas, V2 sobre V1, 1 menos N. Então, T2 a gente obtém como T1, V1 sobre V2, N menos 1. Isso aqui, fazendo as contas, nós temos como T2 é igual a 580 Kelvin. Podemos usar a mesma relação para obter T4, é igual a T3, V3 sobre V4, N menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1035 Kelvin.
Com os dados e temperaturas obtidos anteriormente, podemos avaliar o processo de 1 a 2 inicialmente. O trabalho de 1 a 2 é politrópico. Com isso, temos a seguinte relação que a gente fez em aulas passadas. 2 a 1, PDV. Então, lembrando que a gente pode utilizar essa relação aqui para processo politrópico, vamos substituir na equação. Então, substituindo na equação, simplesmente para relembrar, nós podemos obter uma relação para trabalho politrópico onde, no final das contas, vamos ter algo do gênero evoluindo isso aqui. Essa constante ela pode assumir diferentes valores para o estado 2 e para o estado 1. Vai ser P2V2N para o estado 2 e P1V1N para o estado 1. Então, vamos fazer isso separadamente. P2V2N, já distribuindo. E aqui já distribuindo também. Ok, vamos continuar, onde no final nós temos uma relação de trabalho politrópico para o processo 1 a 2 em relação às pressões no ponto 2, volume no ponto 2 e a mesma coisa ponto 1, 1 menos N. Se utilizarmos a equação de gás ideal, conseguimos isso em função das temperaturas. Isso aqui é um trabalho de compressão. O trabalho de compressão é igual a menos o trabalho de 1 a 2, que é igual a 267,9 kJ por quilo. Como já dito anteriormente, é um trabalho de compressão. Então, lembramos do referencial adotado para compressão e expansão no trabalho termodinâmico. Continuando, podemos obter o calor removido para esse mesmo processo aplicando a primeira lei da termodinâmica para o ciclo Otto. No caso do ciclo Otto, mesmo que tenha entrada de ar em combustível, o ciclo hipotético é simulado como sistema fechado. Dessa maneira, temos o seguinte. Então, de 1 a 2, aplicando a primeira lei da termodinâmica, temos que é menos, que de 1 a 2, menos trabalho de compressão, já assumindo tantos os referenciais anteriormente. Então, 1 a 2, menos compressão, podemos colocar como o calor de 1 a 2 é o trabalho de compressão, mais CV, T1 menos T2. No final das contas, nós temos que o calor de 1 a 2 é igual a 67,98 kJ por quilograma. Lembrando, é claro, que o CV é igual a CP menos R, que nesse caso aqui a gente utiliza o valor de 0,714 kJ por quilograma Kelvin. Temos, então, a transferência de calor específica e o trabalho de compressão para esse processo. Podemos, então, continuar para o processo 2 a 3. Então, para o processo 2 a 3, onde, nesse caso, representa combustão isocórica, portanto, temos uma adição de calor. A temperatura no ponto 3 é dada no exercício, só para lembrar, 2000 kelvins. Então, nessa adição de calor, ao aplicar a primeira lei da termodinâmica, nós temos que essa adição de 2 a 3 é dada simplesmente pela diferença das energias internas. Então, ficamos com essa relação aqui, que é igual a 1013,88 kJ por quilo.
Continuando o processo de 3 a 4, também é um processo politrópico, porém de expansão. Aqui podemos avaliar de forma análoga ao processo 1 a 2, lembrando que o processo de 1 a 2 era compressão. Temos a temperatura no ponto 4, que calculamos anteriormente, e vamos fazer a análise do trabalho como um trabalho politrópico. Aqui não vamos fazer o desenvolvimento total, que a gente já fez anteriormente, mas a gente sabe que o trabalho politrópico é dado dessa forma aqui, em relação às pressões, e ao substituir a equação de estado dos gases ideais, a gente pode ter essa forma aqui em função das temperaturas. No caso, o trabalho de expansão é mais o trabalho de 3 a 4, adotando os referenciais. Então, isso aqui vai dar, os nossos cálculos vão ser 920,92 kJ por quilo. Aplicando a primeira lei para esse processo, vemos que há uma adição de calor no processo, porque no ciclo Otto original, esse processo seria adiabático, mas como substituiu por um trabalho politrópico, por um processo politrópico, agora tem uma adição de calor. Então, aplicando a primeira lei, nós temos o 4 menos o 3, mais que 3, 4, menos o trabalho de expansão. Essa troca de calor vai ser dada por CV T4 menos T3 mais trabalho de expansão. Isso aqui, no final das contas, vai dar 234 kJ por quilo. Já na análise de 4 a 1, temos uma exaustão também isocórica, ou seja, uma rejeição de calor, que, em outras palavras, temos o seguinte: temos essa rejeição de calor de 4 a 1, que vai ser 1, o 4, CV T4 menos T1, igual a 524,79 kJ por quilo. A eficiência do ciclo Otto modificado, ele vai ser dado, como é uma máquina térmica, ele pode ser dado por essa relação aqui, mas nesse caso vamos contabilizar todos os trabalhos líquidos, todos as parcelas de rejeição de calor e todas as parcelas de adição de calor. Então, para o trabalho líquido, teremos o seguinte: teremos o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão, que nesse caso vai ser 653,02 kJ por quilo. Já a adição de calor vai ser de 2 a 3, mais de 3 a 4. Então, nesse caso aqui, vai dar 1.247,07 kJ por quilo. Já a rejeição de calor vai ser de 1 a 2 e vai ser de 4 a 1. O total disso vai ser 592,77 kJ por quilograma. Então, independentemente do que você utilizar para calcular a eficiência, vai ter que dar 52%. Com isso, terminamos esse exemplo de ciclo Otto modificado. Pessoal, terminamos por aqui. Nessa aula, vimos dois exemplos de ciclo de potência a gás, sendo um de ciclo Brayton e outro de ciclo Otto modificado. Para os dois casos, analisamos o balanço de energia em cada processo e para o ciclo Brayton, analisamos também o balanço de entropia. Como podem ver, a análise varia quando adotamos sistemas fechados
ou volumes de controle, porém aplicando o fluxo de trabalho como gás ideal. Sendo assim, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.